Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui no Elano Fla Champions para trazer notícias e informações do jogo decisivo, né, entre Flamengo e Vélez, logo mais às 21 horas e 30 minutos no Maracanã, né? Hoje tem Mengão, hoje tem o nosso Mengão aí, evidentemente, né, já ratificando aí a sua classificação para a final, sabendo que ainda tem 90 minutos, né, contra a equipe do Vélez, e a equipe do Vélez está vindo aí realmente para fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível, né, já que a equipe do Vélez vai ter que vencer por 4 gols de diferença, né, para levar para as penalidades e 5 para evitar as penalidades e se classificar diretamente para a final da Taça Libertadores da América. A gente está aí numa expectativa, meus amigos, de que o Flamengo faça uso, né, de um time cheio de modificações, né? Tem aí desfalques, né? Tem jogadores que serão também poupados para o jogo de logo mais aí às 21 horas e 30 minutos no Maracanã. Mas antes de trazer essas notícias, eu quero fazer um pedido especial para você que não é inscrito ainda aqui no Elano Fla Champions, tá certo? Não deixe de se inscrever, tá certo? Torne-se um apoiador e um incentivador aqui deste canal, tá certo? Estamos aí em busca, né, da meta de 400 inscritos e isso só será possível se você contribuir juntamente conosco, tá certo? Se inscreva. Debaixo do visor a qual você está me vendo, você verá um nome que está em vermelho escrito inscreva-se. Você toca nele, do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, porque só assim você será notificado para vídeos novos e entradas ao vivo através de live, né? E meus amigos, já está definido, né? Ontem tivemos um jogão de bola lá no Allianz Parque, né? Palmeiras e Atlético Paranaense e Palmeiras, esse jogo válido aí pela semifinal da Taça Libertadores da América, né? E deu Atlético Paranaense, né? A equipe do Palmeiras começou vencendo, meus amigos, a partida por 2-0. E na virada, aí na segunda etapa, né, dessa partida, com os gols aí do Pablo, né, e do Davi Terans, o Atlético Paranaense vence, né, pelo placar agregado, sendo que o empate era favorável à equipe paranaense, né? E a equipe do Palmeiras ainda teve o Murilo, né, que nos acréscimos ali no finalzinho do primeiro tempo foi expulso. E com isso a equipe do Palmeiras está eliminada da Taça Libertadores da América, né? Modéstia à parte, meus amigos, eu como rubro-negro queria que o Palmeiras fosse para essa final para nos proporcionar, tá certo, como rubro-negro aí, uma revanche em cima do Palmeiras, né? Mas não foi possível porque o placar de 1-0 lá na Arena da Baixada deixou a equipe paranaense um pouco mais tranquila, né, entre aspas, para jogar essa segunda partida, e foi um jogão, tá certo? Atlético Paranaense já aguarda aí o confronto entre Flamengo e Vélez, né, que será às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no estádio do Maracanã, que já estão com os ingressos todos esgotados, né? E o Flamengo, meus amigos, vai jogar com um time bem diferente, né? Já que o Gabigol e o Thiago Maia serão poupados, né? Haja vista que o Dorival não vai querer correr o perigo, meus amigos, de ficar sem esses dois jogadores ou um deles aí na grande final, né? O Flamengo já visa a final contra o Atlético Paranaense e por isso aí está poupando, né, tanto o Gabigol quanto o Thiago Maia, né? Mas há mais desfalques ainda nesse jogo, né? O Davi Luiz e o Léo Pereira, né, estão suspensos, né, desse jogo. E há outra também perca agora das últimas horas agora, foi que no treino, né,
o último treino realizado aí, o Matheus França sofreu aí um pisão, né? Mais ou menos no mesmo lugar aonde ele se lesionou, né? Uma lesão grave que teve o jogador passar por um procedimento cirúrgico, e o jogador teve ali uma espécie de um pisão em cima da última lesão, né? Então o jogador vai ser reavaliado pelo departamento médico do Flamengo, e a priori o mesmo departamento afastou, né, de uma maneira aí de resguardar a integridade do jogador, e o jogador não estará disponível aí para jogar essa partida de logo mais às 21 horas e 30 minutos no Maracanã, né? E para substituí-lo, o Dorival Júnior chamou o Mateusão, tá certo? Jogador da base aí, goleador, é um bom jogador, é um jogador aí que pode, assim como o Vitor Hugo, despontar também no time profissional, e torcer para o Matheus França não ser nada grave com ele, né? O jogador é uma joia da base aí, que está sendo aí monitorado, né? E também muito solicitado aí por grandes clubes da Europa, né? E não é bom essa situação para o jogador, haja vista que lesões aí muito cedo acaba refletindo dentro de campo na vida de um jogador, né? Então vamos torcer que não seja nada e que ele esteja disponível para o jogo de domingo contra o Goiás, né? Que será lá no estádio da Serrinha, meus amigos. E até falando sobre esse jogo, olha que absurdo que estão fazendo com o Flamengo, né? Nesse jogo aí contra o Goiás, né? O estádio lá da Serrinha é um estádio que tem uma capacidade muito reduzida, né? A notícia que diz que provavelmente pouco mais aí do que 1.000 ingressos estarão à disposição da torcida do Flamengo, né? E por incrível que pareça, meus amigos, olha aí o preço dos ingressos que a equipe aí do Goiás está cobrando para o torcedor rubro-negro lá de Goiás, que quer ver e prestigiar o jogo, né? Terão que pagar R$ 200 pelo ingresso, né? E a meia entrada será de R$ 100. É um absurdo, é uma maneira com que os clubes, né, que jogam contra o Flamengo estão vendo aí a possibilidade de ganhar dinheiro, né, às custas do time adversário, né? Porque querendo ou não, meus amigos, o Flamengo jogando aí em qualquer estado do Brasil, certamente vai ser casa cheia, vai ser realmente a presença maciça da torcida rubro-negra, né? E isso está em todos os lugares, em todas as praças, em todos os estádios que o Flamengo joga. Realmente a torcida comparece de verdade e comparece com força total, né? E eu vejo isso como um absurdo por parte aí da diretoria do Goiás, que coloca o preço nos ingressos aí lá em cima, né? Eu acredito que tem que agir aí, tem que ter um ato de reciprocidade também com relação à equipe do Goiás, caso haja um próximo jogo aí no próximo ano, fazer também da mesma forma, né? Não é legal, não é interessante os clubes adversários estarem usurpando do torcedor rubro-negro, que merece o seu respeito e que merece também comprar os ingressos a preços mais acessíveis, né? E essa é a minha opinião, tá certo? Mas, meus amigos, eu tenho aqui um provável time, né, do Flamengo para essa partida de hoje. Santos, Rodinei, tá certo? Na lateral direita. A dupla de zagueiros será provavelmente o Pablo e o Fabrício Bruno. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz, tá certo? No meio de campo, Vidal, João Gomes e Arrascaeta. Um pouco mais lá na frente, Everton Ribeiro, Pedro e também Everton Cebolinha, né? Eu já falei dos desfalques, né, desse jogo: Gabigol, Thiago Maia, Davi Luiz, Léo Pereira e também Matheus França, né? E a gente vai ficar na expectativa também, se caso
o Flamengo vai no segundo tempo, né, promover algumas mudanças aí nesse contexto de time, né, de elenco, já que tivemos aí a estreia na última partida do Guilherme Varela. O jogador precisa pegar aí uma bagagem, precisa ganhar minutagem, né? É um bom jogador. Eu vi que ele se esforçou ao máximo na última partida. Foi um jogador que participou dentro das possibilidades a qual a partida proporcionava para ele. Vi com muita positividade o Guilherme Varela, tá certo? E da mesma forma o Eric Pulgar também, que ali no meio de campo também vai precisar de minutagem, vai precisar de tempo, né, para adaptação dentro do Flamengo, tá certo? Mas, meus amigos, mudando de assunto aqui, se a gente for observar, agora mudando um pouco para o Campeonato Brasileiro, são só 7 pontos que deixam o Flamengo aí com essa pontuação atrás do Palmeiras, que é primeiro colocado, né? Mas se formos observar, o Flamengo aí vai ter ainda 13 jogos, né? 3, 6, 9, 10, 13 jogos. A equipe do Palmeiras também vai ter também esses 13 jogos, né? 3, 6, 9, 10, 13 jogos. O Flamengo, meus amigos, tem aí um caminho bem interessante, né, para buscar se igualar na questão de ponto, né, da pontuação com relação à equipe do Palmeiras, e também para tentar ali vamos dizer assim, uma arrancada no final da reta, né? A gente vai ter aí o Goiás fora de casa, o Fluminense no Maracanã, Fortaleza aqui no Castelão, Bragantino, né, no Maracanã, Internacional também no Maracanã, Cuiabá lá na Arena Pantanal, Atlético Mineiro no Maracanã, América Mineiro lá no Estádio Independência, né, Santos será também no Maracanã, Corinthians também no Maracanã, Coritiba será lá no Paraná, né, Juventude também será fora de casa e Avaí será no Maracanã, né? Se formos observar, o Flamengo, meus amigos, vai jogar em casa, vai jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas em casa, né? 7 partidas em casa. E fora jogará 6 vezes, né? Então o Flamengo tem a possibilidade de, dentro de casa aí, ter 7 partidas, né, contra 6 fora de casa. A equipe do Palmeiras vai jogar o Juventude no Allianz Parque, Santos também no Allianz Parque, Atlético Mineiro lá no Mineirão, tá certo? Botafogo lá no Newton Santos, Coritiba lá no Paraná, Atlético Goianiense lá no Castelo do Dragão, tá certo? São Paulo vai jogar no Allianz Parque, tá certo? Contra o São Paulo vai ser no Allianz Parque. Lá contra o Avaí será no Allianz Parque. O Atlético Paranaense, né, será lá na Arena da Baixada, tá certo? Fortaleza será aqui no Castelão. Cuiabá será lá na Arena Pantanal. América Mineiro será no Allianz Parque. E o Internacional será lá no Beira-Rio, né? Então, jogos em casa, o Palmeiras terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos em casa também, né? E fora vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da mesma maneira que o Flamengo tem 7 partidas em casa e 6 partidas fora, o Palmeiras também terá, tá certo? E está aberto, meus amigos, na minha opinião está aberto esse campeonato, tá certo? Não tem nada definido, 7 pontos aí, não quer dizer nada com relação à tabela, né, que está aí. Não há uma distância grande por demais entre Palmeiras e Flamengo, né? 7 pontos apenas, né? E a gente vê que o terceiro, quarto e o quinto aí, essa margem fica no máximo aí de 10 pontos. Então há ainda muitas partidas
e há ainda muitas águas ainda para rolarem debaixo da ponte, tá certo? Mas, meus amigos, mudando aqui um pouquinho de assunto, o Oscar, né? Foi falado sobre Oscar nesses últimos dias, que ele vai tentar reincidir contrato com o Xangai Port, né? O desejo do jogador é fazer uma rescisão amigável, né, com o clube chinês, e há uma expectativa de que o jogador priorize aqui no Brasil o Flamengo, né? Mas há notícias de que o nosso arquirrival, o Vasco da Gama, pretende aí fazer uma proposta boa para ter o jogador lá no Gigante da Colina, né, como eles são chamados. E vamos aguardar para ver o que a 77 Partners, né, pode fazer com relação a essa tentativa de dar o chapéu aí em cima do nosso Mengão, né? Eu acredito que o jogador que é agenciado pelo Juliano Bertolucci vai saber pesar bem se é melhor jogar no Vasco ou no Flamengo, né? Aí fica a critério do jogador, né? E foi também noticiado nesses últimos dias, meus amigos, falando sobre o Davi Terans, né? Que foi o jogador que fez o gol do empate ontem, né? Contra a equipe do Palmeiras. O jogador pertence aí à equipe paranaense, né? O Atlético Paranaense. E o jogador tem sido aí um pouco barrado, né? E menos utilizado pelo Felipão, né? E isso fez com que o jogador meio que chutasse o pau da barraca, né? E pela notícia que eu dei ultimamente, o jogador chegou a ser até oferecido ao Flamengo, né? De acordo aí com o jornalista Jorge Nicola, né? Um jornalista aí muito atuante e traz muitas notícias aí para o dia a dia da torcida, né? Para deixar você informado. Jorge Nicola também traz muitas notícias aí importantes, e ele trouxe essa notícia de que realmente o Davi Terans está no radar do Flamengo para o ano de 2023. Vamos aguardar, seria uma boa, é um jogador muito ali, um jogador muito fisicamente ali ativo, né? Um jogador que realmente corre atrás da bola, faz aquele fuzuê ali no meio de campo, né? Um jogador também que ele gosta de botar pilha aí no time adversário. O Flamengo até já foi aí alguns jogadores vítima dele, né? Com relação à questão psicológica, que ele gosta muito de entrar ali na questão da partida. E é um jogador que para mim agregaria muito no Flamengo no ano de 2023, né? Eu quero saber da sua opinião, se você também acha o mesmo, tá certo? Deixa a sua opinião sobre o Davi Terans e sobre também o Oscar, tá certo? E é isso, meus amigos, vamos torcer. Deixa aí abaixo o seu placar. O meu placar, meus amigos, para mim, se o Vélez vier para cima, é no mínimo 3, tá certo? Se o Vélez fazer uma retranca ali e o Flamengo também não querer muito se expor, certamente será de 2-0, tá certo? Esse é o placar que eu espero. Deixa aí o seu placar abaixo, tá certo? Se inscreva no Elano Fla Champions, tá certo? Me incentive para continuar aqui trazendo notícias e interagindo com você que está do outro lado, tá certo? Um abraço, bom feriado para você, esse feriado de 7 de setembro, tá certo? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E bom jogo para todos. Tchau, tchau.